Bom dia, queridos irmãos. Bom dia, queridas irmãs. Tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel. Você está aqui no meu canal, no canal do João Vinhas. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel, tenho 31 anos, sou formado em Educação Física, pós-graduado em Libras, professor de Araruama e Maricá. Sou autista com hiperfoco em Fluminense, Titanic e leitura bíblica. Bora beber água, hein? Bora beber água. Vamos para a nossa devocional de hoje do livro Priorize Deus, dia 124. Não abra mão da sua família. A família é um projeto de Deus. O casamento está diretamente relacionado à família, uma vez que, em Apocalipse, a narrativa da igreja culmina com o encontro do noivo e da noiva, simbolizando o casamento que marca o início de uma nova família no céu. O Senhor ama o seu povo e estabeleceu a instituição familiar. Portanto, não abra mão da sua família, como infelizmente muitos têm feito. Até como José declare: Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Enquanto o povo estava em dúvida e dividido, Josué já havia decidido construir uma família, uma história de fidelidade e, por isso, afirmou que ele e sua família serviriam a Deus. Da mesma forma, Noé também pensou em sua família ao construir a arca. Faça como Josué e Noé. Valorize sua família e cuide dela, pois seu lar é um projeto de Deus. Ore e não abra mão da sua família por nada. O fracasso nessa área não compensa qualquer sucesso que possa ser alcançado em outros aspectos da vida. É por isso que o Senhor está falando ao seu coração, para que você lute e não abandone sua família. Por meio da sua vida, muitos da sua família conhecerão Jesus Cristo. Por quem da sua família você precisa interceder hoje? Leitura bíblica, 1 Crônicas, de 19 a 21. Vamos ler. 1 Crônicas 19. Algum tempo depois, Naás, rei dos Amonitas, morreu e seu filho foi seu sucessor. Davi pensou: serei bondoso com Hanum, filho de Naás, porque seu pai foi bondoso comigo. Então Davi enviou uma delegação para transmitir a Hanum seu pesar pela morte do pai. Mas quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos Amonitas para expressar condolências a Hanum, os líderes amonitas lhe disseram: Achas que Davi está honrando teu pai e enviar mensageiros para expressar condolências? Não é nada disso. Davi os enviou como espiões para examinar o país e destruí-lo. Então Hanun prendeu os mensageiros de Davi, rapou-lhes a barba, cortou metade de suas roupas até as nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois haviam sido profundamente humilhados, e lhes mandou dizer: Fiquem em Jericó até que a barba cresça, e então voltem para casa. Vendo Hanun e os amonitas que tinham atraído sobre si o ódio de Davi, alugaram da Mesopotâmia, de Arã, Maca e de Zobá carros de guerra e condutores de carros por 35 toneladas de prata. Alugaram 32.000 carros de seus condutores, contrataram o rei de Maaca com suas tropas, o qual veio e acampou perto de Medeba. E os amonitas foram convocados de sua cidade e partiram para a batalha. A saber disso, Davi ordenou a Joabe que marchasse com todo o exército. Os amonitas saíram e se puseram em posição de combate na entrada da cidade, e os reis que tinham vindo posicionaram-se em campo aberto. Vendo Joabe que estava cercado pela linha de combate, escolheu alguns dos melhores soldados de Israel e os posicionou contra os arameus. Pôs o restante dos homens sob o comando de seu irmão Abisai e os posicionou contra os amonitas. E Joabe disse a Abisai: Se os arameus forem fortes demais para mim, venha me ajudar. Mas se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Seja forte e lutemos com bravura pelo nosso povo e pela cidade do nosso Deus, e que o Senhor faça o que for de sua vontade. Então Joabe e seus soldados avançaram contra os arameus que fugiram dele. Quando os amonitas viram que os arameus estavam fugindo de Joabe, também fugiram de seu irmão Abisai e entraram na cidade. Assim Joabe voltou para Jerusalém. Ao perceberem os arameus que haviam sido derrotados por Israel, enviaram mensageiros para trazer arameus que viviam do outro lado do Eufrate. E Sofaque, o comandante do exército de Hadadezer, veio à frente deles. Informado disso, Davi reuniu todo Israel e atravessou o Jordão, avançou contra eles e formou linhas de combate da fronte deles. Mas, começando o combate, eles fugiram de diante de Israel. E Davi matou 7.000 dos seus condutores de carros de guerra e 40.000 de seus soldados de infantaria. Também matou Safoque, o comandante do exército deles. Quando os vassalos de Hadadezer viram que tinham sido derrotados por Israel, fizeram paz com Davi
e se sujeitaram a ele. E os arameus não quiseram mais ajudar os amonitas. Já bebeu sua água? Ainda não? Já deixou seu like? Comentou esse vídeo? Se inscreveu no canal? Faça isso, ajude um amiguinho a bater as metas, hein? Primeira Crônicas, capítulo 20. Na primavera seguinte, na época em que os reis saem à guerra, Joabe conduziu o seu exército até a terra dos amonitas e o arrasou. Davi ainda estava em Jerusalém. Joabe cercou Rabá, a capital, e atacou-a e deixou-a em ruínas. Davi tirou a coroa da cabeça de Moloque, uma coroa de ouro de 35 quilos, ornamentada com pedras preciosas. E ela foi colocada na cabeça de Davi. Ele trouxe uma grande quantidade de bens da cidade e trouxe também os seus habitantes, designando-lhes trabalhos com serras, picaretas de ferro e machados. Davi fez assim com todas as cidades amonitas. Depois voltou com todo o seu exército para Jerusalém. Houve depois disso uma guerra contra os filisteus. Em Gézer, naquela época, Sibecai de Uzate matou Sipai, um dos descendentes dos Refaíns, e os filisteus foram subjugados. Noutra batalha contra os filisteus, Elanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias, de Gate, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Noutra batalha, em Gate, havia um homem de grande estatura que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafa e desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses eram os descendentes de Rafa em Gate e foram mortos por Davi e seus soldados. Vamos pegar mais um pouquinho de água, Bora. Primeira Crônicas, capítulo 21. Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Davi disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: Vão e encontrem os israelitas desde Berseba até Dan, e tragam-me um relatório para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu: Que o Senhor multiplique o povo dele por 100. Ó rei, meu senhor, não são, porventura, todos eles súditos do meu senhor? Por que o meu senhor deseja fazer isso? Porque deveria trazer culpa sobre Israel. Mas a palavra do rei prevaleceu, de modo que Joabe partiu, percorreu Israel e então voltou a Jerusalém. Joabe apresentou a Davi o relatório com o número dos homens de combate. Em todo Israel havia 1.100.000 homens habilitados para o serviço militar, sendo 470.000 de Judá. Mas Joabe não incluiu as tribos de Levi e de Benjamim na contagem, pois a ordem do rei lhe parecia absurda. Essa ordem foi reprovada por Deus e por isso ele puniu Israel. Então Davi disse a Deus: Pequei gravemente com o que fiz. Agora eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque eu cometi uma grande loucura. O Senhor disse a Gade, o vidente Davi: Vai dizer a Davi: Assim diz o Senhor, estou lhe dando 3 opções, escolha uma delas e eu executarei contra você. Gade foi a Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor, escolha entre 3 anos de fome, 3 meses fugindo de seus adversários, perseguido pela espada deles, ou 3 dias da espada do Senhor, isto é, 3 dias de praga, com o do Senhor assolando todas as regiões de Israel. Decida agora como devo responder àquele que me enviou. Davi respondeu: É grande a minha angústia, prefiro que na mão do Senhor, pois é grande a sua misericórdia, a que nas mãos dos homens. O Senhor enviou assim uma praga sobre Israel, e 70.000 homens de Israel morreram. E Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém. Mas quando o anjo ia fazê-lo, o Senhor lhe olhou e arrependeu-se de trazer a catástrofe e disse ao anjo destruidor: Pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra, com uma espada na mão, erguida sobre Jerusalém. Então Davi e as autoridades de Israel, vestidos de luto, prostraram-se com o rosto em terra. Davi disse a Deus: Não fui eu que ordenei contar o povo, fui eu que pequei e fiz o mal. Eles não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Ó Senhor meu Deus, que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família, mas não sobre o teu povo. Depois disso, onde o Senhor mandou Gade dizer a Davi que construísse o altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá, em obediência à palavra que Gade havia falado, em nome do Senhor. Araúna estava debulhando o trigo. Virando-se, viu o anjo e ele e seus 4 filhos que estavam com ele se esconderam. Nisso chegou Davi e, quando Araúna o viu, saiu da eira, prostrou diante de Davi com o rosto em terra. E Davi lhe pediu: Ceda-me o terreno da sua eira para eu construir um altar em honra ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Venda-me o terreno pelo preço justo.
Mas Araúna disse a Davi: Considera o teu, que o meu rei, e sim faça dele o que desejar. Eu darei os bois para os holocaustos, o debulhador para servir de lenha e o trigo para oferta de cereal. Tudo isso eu dou a ti. O rei Davi, porém, deu a Araúna: Não, faço questão de pagar o preço justo. Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Davi pagou a Araúna 7,2 kg de ouro pelo terreno. E Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocausto e sacrifício de comunhão. Davi invocou o Senhor e o Senhor lhe respondeu com fogo que veio do céu sobre o altar de holocaustos. O Senhor ordenou ao monte que pusesse a espada na bainha. Nessa ocasião, viu Davi que o Senhor lhe havia respondido na eira de Araúna, o Jebuseu, e passou a oferecer sacrifícios ali. Naquela época, o tabernáculo do Senhor que Moisés fizeram no deserto e o altar de holocaustos estavam em Gibeon. Mas Davi não podia custar a Deus lá, pois tinha medo da espada do anjo do Senhor. Bom, gente, acabou aqui a nossa leitura do livro Priorize Deus, cujo tema é Não abra mão da sua família. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Fui. Valeu.